boa tarde, boa noite já a todos. Eu sou a Silvia, diretora científica aqui no CEAPIA, e hoje no nosso Ciranda Cultural já tem sido uma tradição das últimas sextas-feiras de cada mês. Nós temos duas pessoas muito especiais como nossos convidados, em função, hoje, principalmente, do lançamento oficial aqui no CEAPIA. O lançamento já está acontecendo durante esse ano do livro do Celso, mas hoje é oficial aqui no CEAPIA, o livro A Infância através do Espelho, e que o Celso, isso ainda não está lançado, depois no boletim do CEAPIA, como dicas de livro, eu tinha escrito, porque eu li hoje, que aí na minha humilde escritura perto de vocês, eu botei como uma introdução do livro. No encontro da literatura e da psicanálise, a sua maneira poética, sensível e espontânea, Celso Blumenfeld apresenta uma coletânea de artigos nos quais reflete as representações e elaborações fundamentais que se dão através da literatura e a compreensão humana possibilitada pela psicanálise. Literatura e psicanálise vão sendo descritas por ele de forma lúdica. Com Peter Pan, Celso descreve a luta e o luto pela infância, pelo crescimento, num texto imperdível. Com o apanhador no campo de centeio, o autor evoca a adolescência e suas vivências, percepções e percursos mais profundos. Emocionante como todo livro. Porque o livro, vocês vão ver, é muito prazeroso de ler. Então, hoje, como é especial o lançamento oficial aqui do livro do Celso, a gente tem como convidada uma pessoa muito especial do CEAPIA, que também é psicanalista e poetisa, que é a Caroline Milman, que também trouxe para agregar às nossas discussões o seu livro aqui, Jasmim, que também está lá fora, junto com o do Celso, ainda também no lançamento, né, Carol? Ainda ele segue também sendo lançado. Hoje também, já foi lançado no ano passado no CEAPIA, mas ainda para algumas pessoas que não tiveram a oportunidade. Então, o Celso vai contar coisas a respeito do seu livro. Eu não sei, ele disse que vai dançar chula também, ou um tanto talvez com a Carol no final, aí vai ficar a critério deles. E a Carol, junto com o Celso, fazem esse dueto maravilhoso aqui do nosso final de tarde de sexta-feira. Então, vou deixar para que eles conversem. Então, eu me sinto um pouco assim, aqui num lugar mais assim de apresentadora, iniciadora, estimuladora, alguma coisa assim. Eu não me sinto a convidada. Acho que o nosso convidado é o Celso, realmente, né? Com todas as honras e com todo o mérito, assim, né? De ele ser uma pessoa entre nós de muita qualidade humana, né? O Celso, e um excelente profissional, um excelente psicanalista, um excelente escritor, um excelente poeta, um bom amigo, good friend, né? E além de um parente meu, meio distante, assim, mas a gente é meio parente, né? As nossas avós eram irmãs, né? Lá, quando nós fizemos esse dueto na Brasileira, né, Celso, assim, até tinha escrito alguma coisa, mas hoje eu acho que não caberia ler nada, então eu vou talvez falar um pouquinho de como eu conheci o Celso, né? Apesar do parentesco, nós não tínhamos nenhum contato maior, né? E eu acabei conhecendo o Celso através justamente da poesia, né? Antes de tudo, como ele sempre diz, é a poesia é o começo. Então, para mim e para ele também foi, né? Porque eu conheci as poesias do Celso sem conhecer o Celso, né? Na casa de uma amiga, cujo irmão era muito amigo do Celso, e eu um dia na casa dela li algumas coisas penduradas na parede, que eu achei fantástico, mas quem escreveu isso? É um amigo do meu irmão, o Celso. E assim eu me liguei, opa, eu gosto e sempre gostei de poesia, desde sempre, né? Depois veio o lançamento desse livrinho aqui, que ele é pequenininho, que nem o meu aqui, Jasmim, mas quem vê tamanho, né,
livro maravilhoso com, acho que um início, né, Celso? Bem os primeiros, assim, primeiros publicados, né? Antes do Felipe nascer. Antes do Felipe nascer. Depois tu conta a história, filho. Mas aqui tem muita coisa boa e eu ganhei, a minha família ganhou esse livro, tem até autógrafo. Né? Tua avó tá na capa. Minha avó tá na capa, essa foto. Enfim, desde lá, à medida que a gente foi crescendo, o Celso é mais velho que eu, bem mais velho que eu, descobri assim que ele entrou na área, depois pelo livro eu soube que tinha feito engenharia, não, né? Engenharia, depois eu vim a saber aqui, ó, surpresíssima. Depois psiquiatria, depois letras, né, várias coisas. Meu caminho já foi um caminho mais assim, direto, reto, né? Eu fui direto para psicologia, me graduei, fiz o CEAP, fiz a brasileira e tal. Isso já circulou por ali. Mas nunca se separou da literatura, né? E da poesia. E aí, assim, acompanhando meio de longe, né? O Celso é médico, o Celso é psiquiatra, sabia que o Celso foi morar na França, sabia que o Celso está fazendo mestrado com contos. Opa, que interessante contos, eu também adoro contos. Para minha vida, né? Os contos, depois, daí, encontrando os trabalhos, efetivamente, lendo, né? Realmente tem uma identificação muito grande, porque eu fui uma criança que me nutri enormemente de contos, né? Porque, enfim, calhou de eu escutar em disquinhos de vinil, né? Que a gente falava disso. Lá em casa tinha uma coleção enorme e aquilo lá, pra mim, era realmente... Tem alguns que eram os mais, né? Eu sabia as historinhas todas de cor e salteado, com as músicas, com as entonações, com tudo. Era um saco. João e Maria era melhor. Então, só depois me analisando, né, de uns anos pra cá, é que eu fui entender realmente o significado, por exemplo, do João e Maria na minha vida, na minha história, né, na relação com meu irmão, tantas coisas assim E eu realmente acredito piamente, né, que a narrativa, né, ela é capaz não só de construir um sujeito, mas de salvar um sujeito, né? Então, e eu já pensava isso antes de conhecer as ideias do Celso, e quando eu conheci as ideias do Celso sobre isso, eu achei que a gente tinha realmente um ponto. Não é à toa que quando convidam o Celso para lançar um livro, lembram de mim, né? Na brasileira também nós fizemos um dueto, né? Eu acho que a gente bebe, Celso, nós dois, assim, mais ou menos das mesmas inspirações, assim, não sei bem se isso é de família, se é sangue, se é o quê, né? Mas as coisas que para ti são importantes, para mim também são. Não, mais do que importantes, são absolutamente fundamentais, né? E assim, enfim, né? Agora nos encontramos depois que ele voltou da França, que eu acho que a gente realmente fez contato daí, né, Celso, assim, mas nos apresentamos oficialmente, digamos assim. Né? Depois veio a minha história com a poesia, né, que eu, diferente do Celso, que já tem quantos livros publicados, Celso? Uns 30. Uns 30, eu tenho um, né? Mas é muito querido para mim, é um livro que foi muito, demorou muito para eu conseguir publicar, né? Eu não sabia bem como fazer isso, né? Achava difícil, não me sentia segura, não achava que os meus poemas fossem bons, né? E essas coisas assim todas, até que eu consegui dar um formato para eles, e o Celso foi acompanhando isso, porque eu mandava os poemas para ele ler, né? E até que deu certo, eu consegui publicar, e quem prefaciou meu livro foi quem? O Celso. Né? E, enfim... Né? Desculpa eu fazer um parênteses aqui. Parênteses? Guarda parênteses de parente. Guarda o ponto que tu tá, porque tem uma história muito boa desse livro, que é um livro que vocês realmente não podem perder. A gente não pode falar isso no livro da gente, mas no livro do outro a gente pode. Porque então eu acompanhei os poemas da Carol, eu fiz a apresentação do livro da Carol com muito orgulho, gosto muito da poesia dela, não teria feito a apresentação como fiz, né? E depois existe um prêmio de literatura chamado Prêmio Açorianos, que ele escolhe, vamos dizer assim,
os 3 melhores livros de cada categoria que aquele júri considera como os melhores publicados no estado. E foi com uma grande alegria que o meu livro e o da Carol, um livro de poemas meu, entraram entre os 3 finalistas, né? Só que no final a Carol ganhou o prêmio de mim, né? O que me gerou um sentimento de muita alegria. Nada pode... Acho que a gente não é professor de ninguém, né? Acho que as pessoas vão aprendendo umas com as outras o tempo inteiro, mas dá aquele gostinho, né, daquele de ver que, poxa, contribuir para alguém que foi mais longe, não é? Então, queria botar esse parênteses porque a Carol, com a sua humildade habitual, não falaria, verdade, é importante que eu fale. Não, mas enfim, onde é que eu estava mesmo? No prefácio. Na poesia. Na poesia, no prefácio e... Enfim, e aí chegou esse livro, né? A infância através do espelho, a criança no adulto, a literatura na psicanálise, que é uma, como a Silvia já trouxe, uma coletânea de artigos que o Celso vem escrevendo e publicando aí ao longo dos últimos anos, né, com essa temática, né. É assim, ó, bebês, psicanálise, poesia, literatura. Acho que são os 4 principais ingredientes e o Celso vai brincando com esses 4 ingredientes em todo o livro, às vezes com 2, às vezes com 3, às vezes com os 4, às vezes com os 4, mas com 2 mais do que os outros, às vezes com 1 e os outros mais subjacentes, mas é um jogo tipo assim, um Lego, vamos dizer assim, em que ele vai, vamos dizer assim, vai montando, mas os ingredientes são esses, definitivamente, né? E apesar de, sei lá, eu contei 4, de repente tem mais, mas eles não são poucos, né? Se pensar que cada combinação possível entre eles gera muitos outros sentidos e significados, né? Mas a leitura do livro, ele sedimenta, né, no leitor, né? Porque de alguma forma esse material vai se repetindo, mas não é monótono, absolutamente. É rítmico, né? Vai se repetindo esses elementos, a poesia, a psicanálise, a narrativa, a literatura, a narrativa, né? E aí isso é ligado à literatura clássica, né, como O Apanhador, ou é ligado à psicanálise, ou é ligado a Freud, ou é ligado aos bebês, ou é ligado ao consultório, a algumas vinhetas clínicas, né? Sempre está ligado, né, a alguma fonte de referência para o Celso, mas que substancialmente tem um refrão, né? É isso que eu senti na leitura desse livro, né? Ou seja, assim, eu até brinquei, quando a gente apresentou, eu disse assim, é uma autobiografia, porque aqui tem exatamente o material do qual o Celso é formado, assim, né? E a gente conhece bastante do autor lendo o livro, né? Eu não sei, né? Eu pensei que talvez a maioria de vocês não tenha lido ainda, né? Então fiquei pensando se seria útil talvez resgatar algumas coisas dos capítulos, mas também sem ficar muito para quem não leu, né? Mas tem várias frases assim, né? Que eu pensei, não vou ler todas, mas por exemplo, né? É fundamental, por acaso, que um acontecimento aconteça fora de quem imagina? Uma pergunta que ele faz a respeito do primeiro capítulo, né, da carta a Emily Dickinson, né? Depois, sobre Peter Pan, é um capítulo lindíssimo, né, onde ele faz um apanhado e uma compreensão, como a Silvia falou, da questão do crescer, né, em relação à história do Peter Pan. Crianças sem direito à infância, né? Seria também uma certa crítica a algum modelo vigente também, né? Enfim, O Apanhador no Campo da Adolescência é um trabalho imperdível, né? Cada um é melhor que o outro. Esse trata de um núcleo depressivo, de tristeza da adolescência, sem pânico, veja bem. Porque o pânico seria o abismo, né? E, na verdade, é uma luta para não cair no abismo, né? Então,
E sempre com ligações, né, com a própria adolescência do Celso. Ele é muito aberto, né, ele é muito peito aberto, né, não tem problema nenhum de tratar dos temas relacionados às próprias vivências, aos abismos que ele também passou e as saídas que ele foi encontrando, né. Sobre o Kevin, né, uma tentativa, precisamos falar sobre fantasmas, né, dos fantasmas, é uma tentativa de entender a maldade a propósito do livro do Kevin, né, como algo que teria a ver com fantasmas, né, como questões transgeracionais, abafadas, não faladas, não comunicadas, né, e que a maldade nasce do silêncio, né, uma outra frase. Enfim, né, eu acho que queria agora passar a bola para o próprio, né? Depois tem textos ficcionais, né? Tem um que é uma inspiração divina dele, desde que estava num dia com muita criatividade na cabeça, e ele trouxe para nós uma revelação, né? Uma coisa inédita, uma pesquisa, né? Que saiu recentemente na Suécia, que descobriram a química da sexualidade, né? Tem até um nome, sexalina, né? E assim ele vai nos dando, né, todas as informações a respeito desse material, né? Que é muito interessante, né? Com várias pesquisas, inclusive que a sexalina aumenta quando a mãe é apaixonada pelo filho, né? E que ocasiões aumenta, que ocasiões diminui, né? Que é muito legal e que com certeza é uma crítica a tentar quantificar e algumas coisas que não podem ser quantificadas, né? Celso, por favor, me ajude. Eu queria dizer uma coisa ainda que me lembrei agora, que além disso tem um capítulo que tu me fez lembrar ontem, que é especial do SEAP também, que tem a ver com a revista do SEAP, e um outro que tem a ver contigo. Né, sim, Carol? É verdade. O tal do prefácio que eu comentei com vocês está publicado no livro dele, é um capítulo, né? Foi bem legal também. Não tem uma ligação toda. Sim. Sim, esse texto que a Silvia está dizendo é um texto de um encontro que teve aqui há X anos, né, em que a Silvia me convidou como editora da revista para falar de um tema muito interessante, assim, por que as pessoas não escrevem, né? E quando precisam escrever, né? O pessoal que é da área psi ou de outras áreas tem que escrever, né? Tem relatórios, tem supervisões, tem monografias, né? E as pessoas travam, né? E ela me fez esse desafio, assim, né? Bom, tu não é travada, ela pensa que eu não sou travada, assim, ela acha que eu vou lá e escrevo, assim, de uma forma destravada. Então, imagina se ele não fosse, pois é. fosse destravado, né? E aí eu fiz um texto sobre isso que depois encaixou no livro, na história que eu vou contar. Mas antes disso, eu queria, assim, primeiro agradecer, né? Eu não agradeci, Celso, desculpa, só mais um parênteses. Eu comecei a falar e não agradeci, né, o convite de estar aqui, essas coisas todas, tá? Mas enfim. Sim. Agradeci. Falta de educação. Bom, o que para mim é uma honra mesmo, um orgulho poder estar aqui no SEAP, um lugar que eu respeito muito, que eu colaboro sempre com alegria e tal, e dessa vez é um pouco diferente, né? Porque dessa vez é o SEAP que está colaborando comigo, né? Eu não me lembro mais, mas eu acho que fui eu que me convidei para vir aqui. Tenho a sincera lembrança que eu me convidei porque eu me convidei para alguns lugares, então eu não me lembro se aqui eu me convidei ou não. Do lançamento foi um convite compartilhado. Eu me insinuei, assim. Tá bem. Então teve essa nuance, assim, em alguns lugares eu me convidei mesmo. Assim. Então, mas ele comentou assim, eu disse, bom, ótimo, eu queria muito que ele pudesse estar aqui. Que legal. E, bom, para mim é uma honra, assim, e falar assim rapidamente da Silvia, né? Sempre que eu venho aqui eu conto essa história, né? Mas a Silvia e eu, a gente se conheceu, a gente foi uma vez fazer uma atividade na Fevale, foi quando a gente se conheceu, há X mais anos, né? Isso já tem bastante tempo, e eu sempre conto essa história que foi um início assim muito interessante esse que a gente se conheceu, porque a gente se acidentou naquele dia, né? Claro, na verdade a gente se acidentou, a gente nem estava no carro quando a gente se acidentou. Na verdade o carro foi acidentado com a gente fora da... Eu tinha perdido essa noção, porque eu contava essa história como escritor e ficcionista e eu já estava acreditando que a gente estava dentro, mas não estava dentro do carro. Tem que dizer a verdade também nos lugares de psicanálise, né? A gente pegou o carro acidentado depois.
né? Acidentaram o carro enquanto a gente estava fazendo a atividade. Mas de qualquer maneira isso foi explosivo. Assim, né? E desde lá a gente tem feito várias coisas juntos e a Silvia está sempre me chamando para textos e acolhendo os livros e eu sou muito grato. E a Carol contou a história, né? Na verdade, eu sempre soube quem era a Carol. Assim. A Carol era a irmãzinha do Fábio e do Túlio, na verdade. Pela qual eu não tinha nenhum interesse, porque eu era uma criança e não tinha algum interesse pelo Fábio e pelo Túlio, que eram primos mais ou menos da minha idade, não é? A Carol era uma piá, menina ainda por cima, depois a gente se arrepende, não é? Mas enfim, a vida é assim, né? Também por isso tem a psicanálise, né? E bom, e depois toda essa aproximação assim muito bonita que ela conta, e foi legal ela falar, e a Silvia também, da questão da poesia, né? Porque o que eu acho interessante de contar para vocês assim do livro, né? Primeira vez que fui falar desse livro, me lembrei assim de alguns autores que diziam uma coisa assim que eu disse, não, isso não é verdade, assim, né? Mas por exemplo, tem pelo menos 2 que eu me lembro que dizem assim: a vida ela é curta e não dá tempo para a gente escrever mais de um livro. Tá? Mas como assim não dá tempo? As pessoas fazem, tem escritores prolíficos, fazem muitos livros. E quem disse isso foi, por exemplo, um escritor que escrevia muitos livros, que era o Borges, e disse, não, mas é sempre o mesmo livro. Ele disse, não é o mesmo livro, óbvio que não. O cara, eu não acho, lendo os livros dele, que é o mesmo livro. Mas depois, passado algum tempo, né, hoje assim, no meio da estrada da vida, né? Espero que nem tão para lá, mas já nem tão para cá, né? Eu tenho essa sensação assim de que por um lado é o mesmo livro, assim, né? E é o mesmo livro que é um livro que nunca fica pronto, é um livro que nunca chega no ideal da gente, como na vida, né? A gente está sempre buscando e negociando com esse ideal. Mas o que é interessante, porque esse livro, então ele é um livro que era para ser um livro de poemas. Esse aqui, esse é o livro, né? Que nos anos 80, né? Quando o Felipe ainda não era nascido, né? Eu com 20 e poucos anos já sabia o que eu queria da vida. Eu ia ser poeta, eu ia ser escritor, e eu me dedicava para isso desde a adolescência. Lia, discutia com os amigos, fazia recital de poesia e juntei esses poemas para fazer um livro, né? Mas o que era a poesia para mim, assim? A poesia para mim, ela era o que antes de eu saber a psicoterapia e a psicanálise seria, né? Mas eu não sabia que era. Que era a forma que eu tinha de me manter saudável, assim, né? De não me desintegrar, de não me desmantelar tanto. Né? O Carol já deu a ficha para vocês, eu cara perdido, assim, né? Para engenharia, para teatro, não sei o que. E assim era, né? Bom, e nunca deixa de ser isso, né? A vida, dizia o Freud, o aparelho da mente é um frágil aparelho e a gente tem alguns recursos aí para tocar a vida da gente. Felizmente, não são tantos, mas podem funcionar, né? Enquanto a gente está aqui é porque está funcionando, né? E a poesia era o meu recurso, né? Ela era. Quer dizer, eu sabia que se eu pegasse tudo aquilo que não tinha sentido, que eu sentia, que eu não sabia o que era, que me desmantelava, uma emoção que me ameaçava, que pesava sobre mim, e eu pudesse encontrar uma forma para aquilo, um poema, eu saía dali fortalecido, crescido, integrado, melhor, salvo, né? E assim era, né? E assim era a poesia para mim, e assim foi esse livro. E eu nunca pensei em escrever uma outra coisa que não fosse poesia, e eu nunca deixei de escrever poesia. Essas coisas assim, tipo, análise interminável do Freud, é poesia interminável, não tem como, a hora de terminar a poesia, para mim, terminei, né? Terminou a minha vida. Enquanto eu estou fazendo poesia, eu estou podendo me integrar e tocar a minha vida, né? Tá, mas como que vai chegar nesse livro, né? Porque o que aconteceu? Eu disse a Carol, 30 livros, né? Esses 30 livros não são de poesia, tem uns 7 ou 8 de poesia. É super difícil publicar poesia, é difícil, embora, como disse a Carol, isso está no livro, a poesia é fundamental para a nossa vida, poesia, saúde mental, a gente é constituído através da poesia, é a hipótese que eu defendo nesse livro, né? Que o que acontece entre a mãe e o bebê é de natureza poética,
né? Então tudo que está na poesia está ali, apesar de ser assim, é uma experiência tão radical que os bebês esquecem na consciência, as mães esquecem na consciência e depois pouca gente quer ler poesia, porque é muito firme, muito radical isso. Então quando eu lancei esse livro, a avó da Carol foi, os pais da Carol foram, mas era a família, né? Que na época era maior, depois algumas pessoas foram se indo. Hoje é pior ainda, a família vai, né? Essa poesia é um negócio complicado. Mas não importa, a gente precisa fazer, a gente faz poesia. Bom, eu tinha um amigo na época, né? Que me levou para fazer um recital de poesia, para lançar esse livro em Pato Branco, né? E aí eu cheguei lá em Pato Branco e ele me garantiu que a família dele era grande e ia no livro de poesia. Não foi quase ninguém, porque tinha um aniversário de 15 anos, não sei onde. Não, eu vou salvar a noite do lançamento. Eu tenho uma professora que é professora e ela vai trazer os alunos dela. Só que ele não me explicou que os alunos eram crianças, era uma professora de escola infantil. E isso eram os livros de um adolescente tardio, de 20 e poucos anos, que escrevia coisas assim, metamante menospreza, pele e pelo, lábios, cílios, sua língua lhe transcende sobre o seio dos seus seios. Metamante a mim não chega, pois à beira do relevo de meu corpo largo abismo ela revela o desejo masturbar-se por meus signos. E eu li isso para as crianças, eles repetiam e tal. Elas gostaram, elas ficaram assim, porque eu não sabia que eu já era freudiano na época, porque eu só escrevia sobre o amor ou sobre a morte. Então era isso, ou era Eros, ou era Thanatos, essas coisas e tal. Mas eu saí com muita vergonha daquele encontro, porque eu disse, agora se algum dia umas crianças pedirem para eu contar a história de novo. E foi assim que eu comecei a escrever para crianças. Eu disse, não, agora eu vou escrever, porque se as crianças querem ouvir história e surgem oportunidades. E a Carol falou, experiência da França. A experiência da França foi uma experiência muito importante para mim. Eu trabalhei com contos infantis, com crianças separadas dos seus pais. Eu vivi assim na minha alma essa experiência de tu, através da literatura, poder ajudar uma criança a dizer sua vida, a trabalhar o seu trauma, a trabalhar suas dificuldades. E aquilo foi tão forte que eu disse, eu quero escrever sobre isso. Aí eu escrevi um livro sobre isso. E aí eu descobri o sabor de ser lido, que eu não tinha com a poesia. A poesia é meia dúzia que lê, e de repente eu faço um livro de ensaio e o livro as pessoas leem e tal. Daí eu, então eu vou escrever gêneros outros que eu possa ser lido. Tá? Só que tem uma diferença aí, né? Um livro como esse, assim, um poema como esse, é uma coisa muito do inconsciente, num primeiro momento. Assim, né? Eu nunca decido fazer um poema, eu nunca escolho fazer. Teve um poema de encomenda que eu fiz, dois poemas que eu fiz de encomenda na minha vida. Um quando eu tinha 11 anos de idade, estava no colégio, e eu era uma nulidade para ciências, e um colega meu me ajudou a fazer um circuito de uma lâmpada, porque a lâmpada sempre explodia. E aí ele me ajudou, me deu cola pro negócio, e depois ele veio me pedir, porque ele sabia que eu gostava de escrever, que eu escrevesse um poema para ele dizer que era dele, para conquistar uma menina chamada Rejane. Então eu precisava fazer a Rejane lá, menina que rimei com celofane. Eu me lembro o que eu escrevi lá, mas ele disse que ficou muito grato, que a coisa mais ou menos funcionou e tal. O único poema de encomenda que eu fiz aos 11 anos. E depois, mais tarde, num filme chamado Canto de Cicatriz, que é um curta média-metragem, dirigido pela Laís Schaff, um livro sobre a violência sexual em meninas, principalmente, e que ela me pede um poema para eu botar no filme. Foi um sufoco ali para mim, assim, foi horrível. Eu quase suplicava, Laís, não, mas tu faz o poema, e o poema saiu, mas assim, pela minha amizade por ela e porque ela sabia que a amizade não bastava, ela já tinha feito um contrato, me pagou pelo poema, uma coisa muito rara de acontecer, né, com poesia e tal, então eu tinha que entregar o negócio e fiz. Mas se não, é um negócio que eu preciso escrever e eu não mando na hora, assim, é uma coisa absolutamente necessária e sai. Depois eu refaço, eu reescrevo. Mas isso não acontece nem com literatura infantil e não acontece nem com os ensaios. Os ensaios eu sento e digo, eu vou escrever sobre o Peter Pan, estou a fim de escrever.
sento e escrevo só. Pode não sair uma coisa boa, né? Não, mas eu sinto, poema não funciona. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque esse livro, ele é, vamos dizer assim, ele tem de diferente dos outros, que ele é um livro de ensaio, então ele não é um livro de poemas, ele é um livro em que eu pude me sentar para fazer, mas não tem texto nele que não seja um texto muito poético, um texto de poesia, e não tem texto nele que não seja um texto profundamente necessário de fazer. Mesmo quando é de encomenda, mesmo quando a Carol me diz, tu escreve sobre o meu livro, eu disse, eu escrevo, mas daqui a pouco eu entro na viagem do livro dela e aquilo ali se torna uma coisa absolutamente necessária para mim. E é também, eu acho que esse livro retoma um namoro muito antigo, meu e da Artmed, que era uma editora, assim, para mim, que me modelou a adolescência, quando eu me interessei. Porque o que aconteceu? A poesia, quando eu disse assim, né, ela me integra, não integra nada, eu continuava mal, né, mas sobrevivendo, né. Aí fui fazer medicina, depois fui fazer psiquiatria, né, e tudo porque, para ver se me reerguia desse negócio, né. E aí que eu entro em contato com a Artmed. E aí eu cresci já na minha adolescência lendo as coisas da Artmed e tal. Mas não imaginava que um dia eu publicaria na Artmed, porque nem pensava em escrever coisas que interessassem a editora, né? E depois, quando eu passo a fazer os livros de ensaios, a gente começa naquela coisa assim, eu entrego um negócio, daí eles dizem assim, ah, que legal, mas não é bem isso. Aí depois eles vêm me pedir assim, ah, agora vocês me pedem, mas eu não tenho nada para vocês. E aí ficamos assim, né? Ou eu tinha um negócio que não servia, ou eles me pediam, aquela coisa de... Né? E aí um dia me surgiu, esse livro é o livro que eu quero fazer, um livro de textos necessários, onde eu faço uma aproximação entre literatura, psicanálise, infância e vida adulta. É gozado, né? Porque a gente até estava falando isso no nosso grupo de estudos essa semana, né? Eu acho que a saúde, a gente não tem noção do que a gente conseguiu, de valor disso, daquilo. A gente tem noção de ser verdadeiro, né? Eu acho que a saúde mental é a gente poder ser verdadeiro, fazer um negócio que é verdadeiro. Então a gente, quando escreve um texto, não tem muita noção, mas daqui a pouco a gente entra numas viagens, isso aqui ficou maravilhoso e tal, né? Daqui a pouco a gente, pô, ficou uma porcaria, a gente vai lá e escreve outro, né? E eu me lembro que quando eu estudei química no colégio, tinha um negócio na tabela periódica que dizia assim, né, que o Linus Pauling lá, ele sabia assim, que tinha 2 produtos químicos que ele sabia que entrariam naquele lugar, mas eles não sabiam ainda que produtos eram aqueles. Aquilo eu achei impressionante, assim. Como que esses caras montam uma tabela periódica e eles sabem que vai surgir um negócio que eles não sabem o que é. Aquilo fiquei muito impressionado. E esse livro, eu me senti meio Linus Pauling, assim, autora de tabela periódica, assim, por um tempo, já passou agora. Teve uma hora que eu me senti assim, porque eu tinha a estrutura do meu livro, eu sabia que eu ia fazer um livro onde eu ia me perguntar para que serve a literatura. E em um determinado momento eu ia aproximar a literatura da psicanálise, num determinado momento eu ia perguntar para que serve a psicanálise, e que eu ia partir de obras de escritores para fazer essa ponte. E que chegaria um determinado momento em que eu diria assim, essas coisas são tão próximas à literatura e psicanálise que agora nós vamos fazer psicanálise com literatura. E que é uma seção do livro que, como diz a Carol, acontece isso. Eu começo a fazer as aproximações e daqui a pouco eu digo, agora eu vou fazer literatura. E aí eu lanço 3 contos. Um deles, esse que a Carol coloca, que é... invento pesquisas que não existem, tudo ficcional sobre a sexualidade, descobriu como é que as pessoas podem viver bem sua sexualidade. Tem um segundo conto em que eu pego a segunda tópica freudiana, id, eu, super-eu, e imagino aquilo ali como personagens, como meninos brincando. Né? E tem um terceiro conto que eu mais gosto, que é um conto que eu imagino um encontro de um psicanalista e um TCC, um terapeuta cognitivo comportamental. Os dois se encontram numa galeteria de noite, os dois estão com as suas filhas ali, não é? E um quer mostrar para o outro que ele é melhor, né? Não, a tua teoria, o teu jeito de fazer é errado, eu sou mais bacana, né?
e que eu invento uma história em cima disso, né? E claro que eles se estrepam, os dois, ninguém é melhor do que ninguém, não é? Cada um tem o seu jeito de recontar a vida. Então, esse é o livro, sim, eu tenho muito mais coisas para dizer sobre ele, ao mesmo tempo nenhuma coisa mais para dizer, porque esse negócio é como filho da gente, a gente está tão próximo que daqui a pouco é fácil dizer, mas também é difícil de dizer. E estou muito feliz de estar aqui nesse momento, assim, porque o que eu vou dizer para vocês, assim, não é um best-seller, tá? Eu até brinco, eu conto sempre essa história, né? A Carol já ouviu, vou contar de novo. Tem muito tempo ainda? Sim. Vamos abrir. Que é uma história assim, que a minha filha chegou do colégio, né? E tinha uma anotação no caderno dela, né? E ela não tinha ficado sentada na cadeira, né? Ela se levantava da cadeira toda hora e não sentou. Mas já era a segunda vez, né? Então já tinha acontecido isso. Eu chamei ela e disse, poxa filha, mas de novo e tal. Ela só me ouvindo, né? Isso é escola infantil, né? E aí eu disse, mas lembra que a gente conversou sobre isso, eu te falei, a importância. Ela falou, tu me falou, né? Eu disse, falei. E ela disse, então, se eu continuo fazendo, é porque tu não me falou direito. Então eu disse, mas tu tá querendo dizer que isso é um problema meu? Ela disse, sim, o problema é teu, tu tinha que me falar, né? Tu é o pai, tu não me falou direito. Eu disse, tá bem, mas olha só, eu posso não ter falado direito, mas tu também não ouviu direito. Então, é um problema meu e ele é teu. Ela falou, é um problema nosso, ela se animou, né? Aí depois ela falou assim, tá, mas e assim teu? Ela me perguntou, tu não tem um problema teu, assim, um só teu? Eu disse, tenho vários problemas só meus. Ela, tu me conta, ela me pediu assim. Eu disse, não vou contar, agora nós estamos falando sobre um problema teu. Eu falei, não, nosso. Aí eu disse, tá, então vamos conversar sobre esse problema nosso, depois, se der tempo, eu te conto um problema meu, né? Aí, cara, a gente conversou, mas tá aí o teu problema. Não, eu disse, o que eu posso te falar de problema? Bom, tu sabe que eu escrevo, eu gosto de fazer livros, eu publico os livros, eu tenho um problema. Eu disse, qual? Se eu queria que os meus livros vendessem muito, assim, fosse um best-seller, chama best-seller, eu disse para ela, assim, vende milhões de exemplares, as pessoas ficam ricas, a gente ia morar numa casa muito maior, ia ter férias mais longas, não é? E ela adorou a ideia, sempre me cobra esse best-seller até hoje, esse negócio. E aí ela falou assim para mim, tá, mas e agora tu tá fazendo um outro livro, né? Eu disse, tô. E ela disse, como que ele chama? Eu falei, narrar, ser mãe, ser pai e outros ensaios sobre a parentalidade. Ela falou, não vai vender muito. Ninguém vai comprar um livro com esse nome. Essa história é interessante, e agora eu vou finalizar para a gente poder conversar. De novo para falar assim da questão da editora, que eu estava conversando com a Carol e com a Silvia antes. Quando a gente combinou esse livro, eu entreguei o livro para a editora, o livro ia sair e tal, e eles me chamaram. Nunca tinha me acontecido isso nos 29 livros anteriores. Que foi o departamento de marketing da editora me chamou, queria uma reunião comigo, porque eles achavam que o título que eu tinha dado para o livro também não ia vender. Eu vi que minha filha estava correta no negócio. Esse livro, o título que eu entreguei para a editora era assim. Sabia, Carol? Não. Não é esse título. Esse título nem é meu. Mas eu ia te perguntar hoje sobre o título. Pois exatamente. Por que parte, esse título? Parte meu. Porque foi assim, o título era Psicanálise Infantil e Literatura. Afinal, para quê? Não é bonito? Eu adoro esse título. Eles detestaram, disseram isso ruim. Ninguém vai comprar uma psicanálise infantil e literatura, afinal, para quê? Aí tu tá tirando toda a parte do público que vem daqui e vem de lá, e aí a gente compôs juntos esse título. Então quer dizer que eu estou feliz de estar aqui em agosto, né, foi lançado em abril, que é um livro que está indo muito bem, tá? Ele está indo muito bem, não é best-seller, nem será, mas sei lá, o livro já quase esgotou uma primeira tiragem de 1000 exemplares, né?
O Bion levou 20 anos para explicar a atenção e a interpretação. O Freud, a interpretação dos sonhos também. Estou dizendo, pelo menos, já que eu não consigo escrever como eles, deixa pelo menos eu vender um pouco mais do que eles. Assim, né? Mas, de qualquer maneira, tem essa satisfação de encontrar os leitores e poder seguir. E por que o espelho, Celso? Espelho. O espelho foi ideia de um dos meninos lá do marketing, o Henrique, né, que está ali sempre de olho naquilo que ele acha que pode ser interessante como livro, e ele vê no texto sobre o Peter Pan, eu faço uma menção a Alice no País das Maravilhas. Então tem a imagem do espelho do livro da Alice e que ele... Tem o livro Alice através do espelho. Alice através do espelho, exatamente. Eu faço menção a esse livro. E aí, por isso que... Linkou, exatamente. E é isso, assim, eu fico feliz porque de alguma maneira também eu acho que a gente precisa de poesia, né, para as análises, para as psicoterapias, para toda a vida, e eu acho que sem querer, sem ser intencional, é uma forma que eu acabei encontrando. Eu acho que esse é o livro em que eu mais coloco poesia sem dizer que estou colocando poesia, assim, sem afugentar o leitor de poesia. Quando vê, está atrás do ensaio, mas ele cai na poesia, é um pouco uma arapuca nesse sentido. Assim. Não é intencional, mas eu acho bonito. Inclusive, sobre isso, a editora me ligou, já estava... E o prefácio e o pós-fácio? Prefácio e pós-fácio. Nessa altura, às vezes a gente pede para as pessoas estão atarefadas. Eu disse, não tem ninguém para o prefácio. Quem que eu vou convidar, chamar para o prefácio, para o pós-fácio? Eu digo, eu vou resolver. Aí eu vasculhei meu baú de coisas e já tinha na cabeça. Eu disse, eu quero pegar 2 textos onde eu acho que eu descrevo experiências onde mais se integra tudo isso. Bebê, literatura, psicanálise, psicoterapia, essa ponte toda. Que é um trabalho que eu faço com muito prazer, aonde eu vou contar histórias para crianças, né? Porque depois daquela vergonha que eu passei em Pato Branco, eu escrevi muitos livros para criança. Há muitos projetos estruturados de levar os escritores para escolas da periferia. São pessoas muito humildes, muito modestas, com dificuldades financeiras, que não têm acesso a um tratamento, e que lá a gente não vai para o tratamento, a gente vai contar histórias. Mas a gente acaba tendo com essas crianças experiências que são momentos, vamos dizer assim, que lembram muito o que é um tratamento, uma consulta terapêutica, no sentido que o Milton é dado. E tanto o prefácio quanto o pós-fácio são textos inspirados nesse tipo de experiência, onde eu acho que junta tudo. Assim. Eu estou levando lá literatura, eu sou um psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta que não é ali, mas que acaba tendo uma função naquele momento, principalmente em 2 situações que eu descrevo ali, onde eu tenho certeza que eu preciso remar muito no meu consultório para ajudar ou para trabalhar terapeuticamente com as crianças, tanto quanto eu trabalhei com essas crianças nessas situações que eu descrevo no livro. Assim, né? Que é quando a Carol menciona assim, que eu conto, enfim, coisas que eu vivi para estruturar e colocar no livro. Mas acho que eu paro por aqui para a gente poder conversar um pouquinho. É uma grande satisfação para a gente, né? Poder estar contigo aqui, poder estar prestigiando o teu livro junto. Né? Ter a Carol aqui, a nossa vice-presidente, que eu intimei ela. Eu olhei para ela na reunião de reunião com o Celso, tua. Aí ela disse sim, na hora, o convite dela, e ela brincou depois, como eu sou fácil. Ela é bem fácil, eu só olhei assim, Carol. E aí, porque ela também estava muito contente, muito envolvida com o livro e compartilhando. A gente estava numa reunião onde eu estava com o livro e a Carol olhou assim, a gente estava muito empolgada com o teu livro. Então, eu espero que todo mundo depois se empolgue muito, porque ele é muito prazeroso. Né? Tu começa a ler e tu vai te encantando pelos capítulos. Cada um vai ter o seu especial. Eu destaquei aqui o do Peter Pan e do Apanhador. O Apanhador é eu fiquei na dúvida porque também são 2 histórias que eu amo muito. A do Apanhador eu adoro. Então aí tu se identifica também com as histórias e com as histórias que tu leu em outras épocas.
Mas eu queria aproveitar, né, a gente ainda tem alguns minutos, assim, para abrir para que vocês também pudessem trocar e conversar com o Celso e com a Carol, né? Tá? Perguntas, ideias? Alguém já tinha tido acesso, já tinha lido o livro? Já? Quem? Ela, viu? Muito lindo o livro. Eu conheci a literatura do Celso, foi na verdade na jornada do ano passado, do SEAP. Também ele fez uma leitura de um texto, eu não conhecia o teu jeito de escrever e achei fantástico, assim, adorei. E aí quando eu fiquei sabendo aqui da palestra, fui comprar também, achei deliciosa a leitura, realmente recomendo, muito bom. E a gente que trabalha assim, com criança e adolescente vê também a importância da literatura, né, como uma forma deles poderem expressar sentimentos, né, e elaborar, enfim, as suas questões. Né. Nós 4 trabalhamos numa ONG ali na Bom Jesus. Ah, que legal, eu ia perguntar para ti qual era a tua área. Eu sou psicopedagoga e a gente trabalha então lá na ONG e a gente trabalha com essas questões, assim, né, desses conflitos e tentar mostrar assim, como é que a gente pode resolver as coisas e não só gritando ou afrontando, né, então, enfim. E a literatura ajuda bastante nesse sentido. Que é bem a experiência que eu contava ali, né, que tu visse no prefácio, no pós-fácio, que é desse tipo de vivência, né, e a responsabilidade que a gente tem, né, e a possibilidade que a gente tem de fazer uma coisa muito legal, assim, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes a gente olha para a história da gente, né? E acha que foi assim, que é assim, né? Que os livros caem na vida da gente, né? As histórias caem na nossa casa, né? Quando a gente teve essa possibilidade, né? De entrar num ambiente de família que tinha isso, né? Mas vocês trabalham com crianças que vocês ajudam os pais nessa lacuna, né? Então, pelo menos o livro, pode que esses pais tenham contado as histórias, mas o livro, né, como um espaço sagrado, não sagrado de histórias, a escola faz, né? Ela assume esse timão. Isso, nossa, é decisivo para a vida de uma criança e é muito legal que aconteça e teria faltado se não houvesse vocês fazendo isso. Se o pessoal não tiver pergunta, eu vou ler um trecho, mas podem perguntar, melhor do que eu ler. Né? Eu queria fazer um comentário, né? Começando por agradecer, né, o prazer que é ter essa dupla com a gente, enfim, a honra que é para nós ter esse espaço aqui, com essa distinção que é para nós também, né, recebê-los. Eu queria perguntar uma coisa que agora, ouvindo os dois, eu fiquei me perguntando, né? Eu sou terapeuta e faço relatando sessões para supervisão, para discutir, acho importante, gosto da escrita, gosto de literatura também. E volta e meia meu marido me pergunta, mas como é que tu guarda tudo isso na cabeça? Eu digo, eu não sei, mas começa a escrever vem tudo. E aí, de tanto ele perguntar isso, eu comecei a pensar, mas engraçado que eu não consigo nunca relatar a sessão logo depois. Às vezes tem espaço, eu já também me organizei para ter espaço, né? Porque não tem tempo. Não é. Precisa de um tempo de latência, imagino eu, né? Então, bom, talvez sejam as coisas do paciente, sei lá eu, né? Do ponto de vista emocional, mas em termos entre a ideia e escrever para vocês, precisa desse tempo, quando é necessário, sai imediatamente? Como é que a gente poderia juntar isso, né? Ou não sei se teria essa... Porque eu não consigo, não é literatura, mas não consigo relatar imediatamente, embora tenha acontecido, né? O que me ocorre é que não é a mesma coisa que se escreve do que aconteceu, e da ideia, entre a ideia criativa e o que escreve é a mesma coisa, tem um tempo de elaboração, enfim, para juntar uma coisa com a outra, né? Pensei em perguntar para vocês que tem muito mais isso de forma formal, né? Pensada e trabalhada. Isso me ajuda. Pois é, eu estava me lembrando dos meus relatos, né? Eu sempre tive uma memória auditiva muito boa, né?
melhor do que qualquer outra memória. Visual é um terror, né? Então eu sentava para escrever logo depois, era um caos, porque eu escrevia 10 páginas. Eu simplesmente lembrava tudo, né? Ou quase tudo, porque tudo. Mas então eu fui parando também com essa coisa muito imediata, né? Porque na verdade eu fui percebendo com o tempo que o importante de levar para a supervisão não era um relato, porque então tu grava uma sessão e leva, então se for o caso, né? Mas que se eu esperasse um tempo, eu conseguiria levar essa sessão muito mais apurada, depurada, com uma subjetividade maior, né? Já, vamos dizer assim, compreendendo aquele material clínico numa outra dimensão, né? Depois, claro, eu pensei nos poemas, né? Os poemas, eu já tive várias experiências, na verdade. Eu já tive experiência de me vir um poema e assim como veio, ficou. E eu já tive experiências de teimosia de poema, né? Ou seja, vem uma ideia, eu escrevo alguma coisa, não sai, eu guardo, eu volto, e continua não saindo, eu volto, continua não saindo, até que um dia eu pego ele e eu me sinto satisfeita com o que eu queria dizer. Na maior parte das vezes eu começo a cortar. Ele tá excessivo. Eu começo a cortar e deixo a ideia, né, mais, assim, menos quantidade de palavras e mais significado, né? Mas tem alguns que vêm prontos. Tem alguns que vêm prontos. Tem alguns que vêm prontos. Mas não é a maioria, né? É alguns. Eu arrisco dizer... Primeiro eu arrisco dizer, assim, que e aí não é arriscado, né? De que não tem como responder a tua pergunta, eu acho. Assim, eu não sei responder a tua pergunta. Eu acho que... tenho essas impressões como a Carol, mas a gente pode pensar muito, mas eu acho que a gente não chega nem perto do umbigo do negócio, assim, né? Eu acho que isso, a questão, enfim, como é que a gente cria, como é que a gente faz, eu acho que ela é muito dominada pelo mistério mesmo, assim. A gente pode ensaiar, dizer algumas coisas, mas não sei se elas se aproximam do que é, né? Por exemplo, quando a Carol diz isso, eu acho que esse poema que vem pronto, ela trabalhou anos a fio, ela viveu anos a fio, aquilo ali é uma coisa que está ali há muito tempo, assim, né? E sem que se desse conta. Então tem muito de inconsciente, por isso nos interessa, né? E sem contar, né, Celso, aqueles todos que passam pela gente, a gente não pega, né? Mas não são escritos. Que orbitam em torno da gente, querendo uma morada, e a gente simplesmente, ignora, deixa passar, né? Comigo, que não tem uma disciplina de escritora, né? Cansa de passar por mim alguns poemas e eu não pego, né? E depois eu me arrependo, tipo, devia ter pego, devia ter escrito. Uma amiga minha até me deu aqueles bloquinhos, tem um nome, né, Celso? Eu não lembro qual é o nome desses caderninhos que a gente anda para escrever as ideias, né? Alguém sabe o nome? Sketchbook. É sketch? Sketchbook, é. Sketchbook. Bom, tu anda com isso aí e quando tu tiver uma ideia, tu anota. Não consigo muito fazer ainda, né? Quem sabe um dia. Agora, o que eu acho legal nisso tudo também, eu acho isso é coisa bacana de se pensar, é que a escrita ela é uma atividade expressiva, né? E ela é única, ela é individual, né? Não vai se repetir para ninguém, cada um vai ter o seu jeito. Eu tinha um grande mestre que me dizia, teus poemas estão meio duros agora, tu tem que leva uma vida mais poética, tua vida está pouco poética. Eu digo, e a tua? Eu disse, a minha está super poética, ele falou. Eu disse, tá, mas e como é que a tua vida está super poética? Eu vou no cinema todos os dias. Tá, né? Mas para ele era isso, ele ia no cinema todos os dias, né? Então, isso é que eu acho que é bonito, que vale para a construção de um trabalho com um aluno, ou de uma psicoterapia, ou de uma análise, ou de tudo que a gente se lança na vida, a gente vai encontrar um jeito da gente de fazer. E esse jeito, ele é único, ninguém vai ter igual, né? Sabe uma coisa que eu pensei da tua pergunta, Kátia, ainda? Eu respondi muito rápido, né? Por isso que é bom o tempo. Porque agora, por exemplo, eu te responderia o seguinte,
que o espaço de tempo que leva para escrever é a escrita. Porque a escrita não é o O que espaço é a escrita. Depois quando tu escreve, que eu acho que é isso que o Celso explicou, ou seja, né, porque dentro desse livro aqui o Celso dá uma explicação de que a narrativa é uma película, né? É uma película entre poderia dizer assim, entre o real e o simbólico, talvez, o imaginário, né? A coisa e a palavra. Entre a coisa e a palavra. É uma película que protege a gente das queimaduras de terceiro grau, ou seja, e quando a gente está muito afetado, normalmente a gente não consegue se comunicar bem, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Na clínica é muito comum, né? Na clínica de criança, né, que a gente tem que entrar em contato com pais, por exemplo, e aí daqui a pouco surge uma questão no consultório, uma questão complicada, uma inadequação, uma coisa que incide sobre o tratamento, que a gente se mobiliza, tem que esperar. Porque se tu for telefonar e entrar em contato e querer entender e querer saber, vai dar maior baboseira, né? Eu acho que isso que tu está dizendo é muito legal. Eu me lembrei de um menino que estava muito angustiado porque ele ia ganhar uma chuteira nova, mas ele estava angustiado porque ele ia perder a que ele tinha, né? Que já estava toda esbudegada, né? E ele não sabia o que fazer com aquilo. Claro que aquilo já era uma coisa de um outro aquilo, né? E a solução encontrada, né, foi contar a história da chuteira velha. Então ele contou a história da chuteira velha e pôde ficar com a nova, né? Eu acho que é um pouco isso que tu está dizendo, né? Talvez também por isso seja difícil, porque o que a gente vai escrever é a história do que não existe mais, né? Do que passou, de um ambiente que se foi, de uma história, é o que fica as histórias, né? A palavra tem muito disso, né? Eu acho que a psicanálise contribui muito com isso, de enxergar a palavra, né? Desde o Freud como algo que é um artifício que a gente usa para lidar com a ausência, né? Com o que não está ali o tempo inteiro, né? E isso precisa tempo mesmo, né? Tu diz uma frase no teu livro, né? O bebê bebe da mãe para depois ter sede, né? Ou seja, na hora que tu tá esfomeada, na hora que, né, tu não consegue a palavra, né? Sim. E a palavra, é como a palavra, eu acho que é interessante, né? Se a gente pensar assim, bom, a palavra, né? Psicologicamente, como se entende o nascimento da palavra? Não é a leitura neurológica que existe, genética que existe, neurológica, fonoaudiológica, toda essa estrutura tem que estar pronta para chegar à palavra. Mas do ponto de vista psicológico, as ideias giram em torno do seguinte, né? A palavra vai vir para quem viveu. Precisa ter tido, vamos dizer assim, uma boa acolhida, uma boa interação, muito corpo com corpo, muito amamentar, muita história, até que um dia isso tudo dá condições para a palavra. Isso eu falo muito no livro. Assim, né? Por trás de uma palavra verdadeira, assim, tem toda uma vivência. Né? Então a criança que daqui a pouco diz uma palavra, inventa uma palavra, conta uma história, se a gente pudesse, não pode, né? Fazer a arqueologia da palavra, mas tem uma história ali desde antes dela nascer. É paradoxal, a palavra é a presença e a falta ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo, né? Eu me lembrei dessa último disco do Vitor Camilo, aconteceu no mês que vem. E a Bárbara, sobre Maravilhoso. A gente gostaria que ele ia... Que ele lesse? se pedir a ele. Na verdade, depois que eu me preparei para ler esse texto, eu me dei conta do seguinte, mas tudo bem, né? Isso aí pode prejudicar minhas vendas. É que, na verdade, eu vou ler o final do livro, entendeu? Então, eu vou botar o final para vocês. Então, para que eu vou fazer? É o texto que eu queria colocar. E diz o seguinte: a Maria da Paz tinha 7 anos e entendeu direitinho o que era um psicanalista. Durante a palestra, alguém lhe assoprou. Ela não desperdiçou a oportunidade. A sua escola ficava em Caída do Céu, subúrbio de São Leopoldo. O projeto Leituração da Prefeitura Municipal tinha me levado para lá.
Maria da Paz esperou o final da fala para me procurar e disse com a maior presteza: quero falar da minha família. Contou que vivia com a tia. Pai e mãe estavam mortos. Também tinham morrido a avó e a outra tia. Mas guardava no roupeiro uma foto de cada um. Na parte de cima, onde podia alcançar direitinho, era só subir na cama ou na cadeira. Bem que tentaram me prevenir. O diretor explicou-me como funcionava o ajuste de contas no tráfico. Começava se matando as mulheres da família, depois os filhos. Maria da Paz fora testemunha do assassinato dos pais, fugir em tempo com a irmã. Mas a morte é sempre nova, ensinou-me outro escritor, o Elias Canetti, e diante dela não há prevenção possível. Lá estava eu mais engasgado do que a Maria da Paz. Ela nem engasgava. Adormecia, acordava, aprendia, brincava, comia, fazia amizades, ouvia histórias e contava a sua. Aproveitava a oportunidade para expressar sentimentos. Isto, aliás, foi o que lhe disseram do psicanalista, alguém que ouve as emoções. Eu ouvia, com certa vergonha dos meus dramas comezinhos, com uma tristeza indescritível e muita alegria de estar ali para escutar. Não lembro o que disse, porque disse pouco, que guardasse as fotos, que os pais devem ter sido inesquecíveis para ela estar ali, vivendo, lembrando, contando. Se é que disse, porque onde entra a morte eu costumo calar e ficar ouvindo a vida. Ela queria falar. Ao final, lembro que perguntei: Maria da Paz, posso te dar um beijo? Novamente ela não hesitou. Claro que não! Por que aceitaria o beijo de um estranho? Por que se acharia digna de pena? Estava ali para falar a alguém que, segundo lhe disseram, costumava ouvir crianças que desejavam falar. De resto, defendia-se muito bem, inclusive afastando quem tentava interromper o nosso encontro com algum pedido supérfluo, como um autógrafo ou uma pergunta. Mas posso te dar um tchau? Eu insisti na hora de ir embora. E a Maria da Paz, sem titubear: claro que sim! Saí aliviado. Claro que ela teria muitos beijos nesta vida, inclusive de outras mães e outros pais. Eu estava acostumado a ter este tipo de esperança, com a literatura e com a psicanálise. E aí termina o livro, né?